Eu gostaria de pedir que a irmã Celeste e a irmã Natane ficassem em pé. Muito bem. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, só dê uma olhadinha do lado, para trás. Não saia daqui essa noite sem levar um presente. Mateus, eu estou feliz de conhecer você. Viu que eu já sabia seu nome? Você não me conhecia e eu não te conhecia, a gente nunca tinha se visto, mas eu sabia que você era o Mateus. Aliás, eu sabia que você era o Mateus só pelo sorriso da Andréia, assim, a felicidade da irmã Andréia, a empolgação, eu já sabia que você era você. Deus abençoe a tua vida, é um prazer conhecer você. Essa igreja tem por princípio dar 8 abraços. Então, irmãos, como nós estamos conhecendo o Mateus hoje, o esposo da irmã Andréia, o pai do Bruno, você vai ganhar mais de 8 abraços aqui hoje. Se prepare para ser abraçado. Aqui homem abraça homem também, mulher também, abraça junto ali. Da mesma forma, então, procurem a irmã Celeste, a irmã Natane, que você tem um presente. Temos aqui também junto, mas já não é a primeira vez, já esteve conosco, né? É isso, porque eu lembrei da fisionomia. Que bom ter você conosco, que bom que você voltou. Estarmos juntos, obrigado, pode sentar, queridas. Estarmos juntos celebrando ao Senhor é um privilégio, porque essa dinâmica de estarmos juntos vai continuar conosco lá no céu. E por isso que celebrar ao Senhor juntos faz com que a gente sinta mais esse calor, esse aconchego, essa bênção do Senhor. Que bom que nós estamos aqui juntos, adorando ao Senhor. Nós vamos continuar aprendendo o desafio que o Senhor Deus tem nos proposto, quando Ele fala a respeito da salvação. É um desafio. E eu gostaria que nós relembrássemos alguns textos que temos estudado e nós vamos conversar com eles. Irmã Isaltina, que bom que a irmã está conosco. Fico feliz de vê-la aqui sorridente. Amém. Também com saudade da irmã. E você que está conosco no online, saiba que é importante a gente estar junto aqui. E isso faz muito bem ao nosso coração. Eu quero já começar fazendo um resumo daquilo que eu gostaria de conversar. Nós vamos conversar a respeito da salvação e o desafio que ela traz para nós. E esse desafio eu quero apresentar de 3 maneiras. Primeiro, o desafio de vivermos uma nova vida. A salvação que Cristo Jesus traz para nós, ela mostra essa proposta de uma nova vida. E a nova vida já diz, é aquilo que é novo. O que é novo não tem nada a ver com o antigo, não tem nada a ver com o velho. Acabamos de celebrar a ceia do Senhor, e a ceia traz a proposta de que o Senhor Jesus, com o seu sangue, inaugura um novo pacto. E esse novo pacto traz sobre nós a nova perspectiva, não mais de fazermos o sacrifício de animais, mas Cristo Jesus se sacrificou por nós. Então, se Ele se sacrificou por nós, Ele está dizendo que no sangue dEle, no sacrifício dEle, aqueles que aceitam, estão se propondo a viver uma nova vida, na bênção, na direção do Espírito Santo de Deus, e estamos aprendendo isso na escola bíblica esse tempo, e até que Jesus volte, nós vamos continuar aprendendo. Segundo desafio, desenvolver a salvação. E o que significa isso? Buscar crescimento e maturidade espiritual. E aqui tem um desafio, nesse desafio, a proposta aqui é individual. Desenvolver a salvação é uma ação do ser humano em direção a Deus. Quando o Senhor nos salva, e aqui no primeiro desafio, que é viver uma nova vida, nós só conseguimos isso através do Espírito de Deus habitando em nós. O segundo passo, que é desenvolver a salvação, é um empenho meu
em direção ao Senhor. Então, quando nós envolvemos na semana de oração e jejum, quando nós buscamos fazer discipulado, quando nós buscamos estar num pequeno grupo, estar na escola bíblica, ler a palavra, ter um tempo devocional, nós estamos dizendo que queremos crescer espiritualmente e buscar maturidade espiritual. Terceiro desafio, a transformação da identidade. Quem era aquela pessoa antes de Cristo não existe mais. E agora, depois de Cristo, uma nova pessoa. Essa identidade é uma identidade que está transfigurada em Cristo Jesus. Então, a velha natureza morre e eu vivo essa nova vida que reflete o caráter de Cristo e exala o perfume de Jesus. E quarto desafio, ter a identidade de Cristo Jesus. E como é possível isso? Cada vez que a Ronilce morre, quem é que cresce em mim? Jesus Cristo, através do Espírito de Deus que habita em mim. João Batista, quando se encontra com Jesus, ele mesmo disse, é necessário que eu diminua para que ele cresça. O que significa dizer que o meu eu precisa ser mortificado, como diz o apóstolo Paulo, todos os dias, para que o Espírito de Deus habitando em mim cresça e desenvolva. Como fazer isso? Bom, aqui agora a gente já terminou, a mensagem está aqui. Mas eu gostaria de olhar a base dessa mensagem. Então, lembrando, esses 4 pontos estão relacionados ao desafio da salvação. Primeiro, viver uma nova vida. Segundo, desenvolver a salvação. Terceiro, ter uma identidade transformada. E quarto, o caráter de Cristo. Mas onde aprendemos isso? Vamos olhar para a palavra de Deus então, para não ficar na minha fala? O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite está lá em Filipenses capítulo 2, o versículo 12 até o versículo 14. Muito bem. Quem foi que deixou essa escada aqui bem na frente? Quem foi, né? Os irmãos podem me ajudar na leitura? Vamos ler juntos essa primeira parte de Filipenses 2. Portanto, meus queridos amigos, assim como vocês sempre obedeceram, não apenas quando eu estava presente, mas muito mais agora que estou ausente, continuem a desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Antes de irmos para o versículo seguinte, lembrem-se, o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, que estava sendo pastoreada pelo pastor Timóteo, e ele aqui fala para a igreja de Filipos, e ele aqui está falando, irmãos queridos, assim como vocês obedeceram antes, quando eu estava aí com vocês, então obedeçam agora na minha ausência e continuem a desenvolver sua salvação com temor e tremor. Essa palavra temor e tremor significa dizer que eu busco desenvolver a salvação que o Senhor Deus me dá em Cristo Jesus, temendo a Ele e tremendo no entendimento, não é que eu tenho medo, mas que eu tenho temor, veneração, respeito, obediência e tremor, eu reverencio, eu cultuo, eu me submeto. O significado dessas duas palavras. Vamos continuar no texto de Filipenses, os versículos seguintes. Então, o que ele diz no seguinte? Porque é Deus quem faz com que vocês queiram e façam o que é bom para agradá-lo. Façam tudo sem e muito bem. Como é que nós vamos desenvolver a nossa salvação? Ele aqui já está dando a receita. Ele está dizendo que quem faz isso em mim e em você é Deus, através do Espírito Santo que habita em mim. Então veja, se você tem alguma dificuldade para servir ao Senhor, para andar com o Senhor, saiba que se você buscar o Senhor, Ele vai te ajudar a fazer isso, porque Ele está dizendo que é Ele que faz.
Não é a pastora, não é o líder do pequeno grupo, não é um professor da escola bíblica, não é um irmão mais maduro na fé, mas é Deus que faz. Então, se é Deus que faz, você vai pedir para Ele te ajudar. E você vai buscar o Senhor dizendo: Senhor, olha, eu creio na Tua palavra, a Tua palavra diz que é o Senhor que ensina, é o Senhor que diz como fazer, então me ensine. Me ensine como desenvolver a salvação. E depois Ele está dizendo que isso é bom e agrada a Deus. E se é bom e agrada a Deus, é um negócio que eu quero fazer. Não é verdade? Você quer agradar a Deus, sim ou não? Então, vamos fazer. Você tem alguma dificuldade de desenvolver a sua salvação? Então fale com Deus, porque eu também tenho. E aí eu vou para o Senhor. Essa semana foi uma semana que eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda nessa questão, Senhor. E Deus vem com a gente e fala. Ele diz, Ele ministra o nosso coração. E vimos hoje aqui, o irmão Valmir na escola bíblica estava falando sobre isso. Deus fala com cada um de nós de uma maneira específica. Ele sabe como você vai ouvi-lo. Então, não fique atento muito ao que o outro diz. Eu quero que Deus me fale igual Ele fala àquela pessoa. Não, o Senhor Deus sabe como você vai ouvi-lo. Então, Ele vai falar ao teu coração do único jeito que você vai entender e saber que é do Senhor. E Ele termina dizendo: olha, não reclame, não discuta. A questão é o seguinte: Deus está dizendo para eu fazer isso, então você tem a opção. Se você reclamar, você não está querendo fazer aquilo que Deus está te propondo a fazer. Se você discutir, você não está a fim de fazer aquilo que Deus está querendo. Mas Ele está dizendo: não reclama e nem discuta. Obedeça, faça, que vai ser bom esse negócio. O segundo texto é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, versículo 12, 13 e 14. Me ajudem a ler junto comigo, vamos lá? Deixa eu ir. Aqui a gente vai encontrar uma receita especial para a gente colocar a nossa salvação em crescimento. Vamos lá, vamos ler juntos? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhes recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero pegar essa última parte, depois eu volto para a primeira parte lá. Depois de todas as recomendações, o apóstolo Paulo está dizendo aqui ao pastor Timóteo, que era o pastor da igreja de Corinto, que ele está dizendo o seguinte: Timóteo, de tudo isso que é importante, guarde este mandamento, guarde. Eu lembro do Salmo 119, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu. É isso. Guarde. Por que guardar? Porque quando nós guardamos o mandamento do Senhor na hora certa, no momento propício, nós lembramos. Porque o Espírito de Deus habitando em nós vai nos ajudar a lembrar. Vai nos ensinar coisas novas e nos ajudar a lembrar daquilo que nós guardamos no coração. E Ele vai nos ajudar a cumprir aquilo que está dizendo no versículo 11. Fuja de todas essas coisas. Que coisas são essas? Nos capítulos anteriores, o 5 e o 6, está dizendo de coisas das quais eu não devo fazer. Se você está curioso, vai lá depois e confira isso. Coisas que a gente não deve se envolver, coisas que não devemos fazer. E ele diz: fuja. Fugir é uma estratégia, fugir é um mecanismo de defesa. Fugir é a arte daquele que não quer se corromper. Fugir é a arte daquele que já sabe que vai dar ruim e ele não quer ficar ali. Fugir é a arte daquele que sabe que é fraco diante daquela situação e diz: olha, Deus me tirou desse lugar, eu não quero voltar a isso. Então eu fujo.
Fugir não é para os fracos, mas para os fortes. Fugir é para aqueles que têm coragem. Fugir é para aqueles que sabem quem são. Fugir é para aqueles que reconhecem a sua identidade e sabem que os que são de Cristo Jesus não se misturam mais com aquelas coisas. Por isso que fugir é um mecanismo de defesa, é uma arma do cristão, para nós não nos envolvermos de novo com essas coisas. Mas não é somente fugir. Ele dá aqui alguns mecanismos. E a gente daqui a pouco volta neles. Sendo assim, quero fazer um resumo. O desafio da salvação precisa gerar na minha vida, na sua vida, na vida do cristão, 3 coisas muito importantes. Mesmo que você não tenha muito tempo de vida cristã, mesmo que você tenha se convertido hoje, ou se você tem 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos de vida cristã, é a mesma coisa. O desafio para aquele que é salvo em Cristo Jesus é ter pelo menos essas 3 características na sua vida. Primeiro, certeza e convicção de vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 13 e 14, você depois pode ler em casa, o texto diz que o desafio de Deus e o que Deus quer para mim e para você é que nós tenhamos certeza e convicção de vida eterna. Por que isso? Porque cremos, porque fizemos aquilo que Deus pediu para fazer, porque confessamos Jesus, porque entregamos a nossa vida a Ele, porque fizemos na presença de muitas testemunhas a nossa profissão de fé. Faz sentido isso para você? Segunda coisa. Qual a diferença de Cristo Jesus na sua vida? Como você era antes de Cristo e como você é agora, depois de Cristo? Houve alguma transformação? Você é a mesma pessoa de antes de Cristo? Você é antes de Cristo e hoje é a mesma pessoa? 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 17 e 18, o texto diz que o Senhor Deus nos propõe um novo viver, uma nova característica de vida. E essa transformação que o Senhor Deus em Cristo Jesus propõe a nós, é de vivermos uma vida diferente daquela de antes. Então, aquilo que eu fazia antes de Cristo, eu não faço mais. E eu me proponho a corrigir. Puxa, mas se eu fiz, ou se eu falei, ou se eu cometi o erro diante de Cristo, então eu reconheço. Eu digo, olha, isso não faz mais parte da minha vida, eu fiz isso, mas eu não quero mais fazer. Me perdoe. Senhor, corrija isso em mim, eu não quero voltar a essas práticas. E aí ele levanta, isso, perfeito, meu irmão, isso. E não fazemos mais. E ele então nos ajuda a ficarmos em pé. E vivermos com aqueles que junto com Cristo confessam a mesma fé e ordem, seguir em pé, sem cair, porque um estimula o outro a permanecer em pé. Uma vida transformada. Terceiro, alegria e paz. Aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 14, versículo 17 até o 18, diz que aquele que está na presença do Senhor, resplandece alegria e paz, mesmo que esteja em meio a um turbilhão de dificuldades, problemas, mesmo que esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que esteja andando no deserto, a Bíblia diz que aqueles que são transformados, ou que estão em Cristo Jesus, resplandecem Jesus Cristo, e a paz e a alegria do Senhor está no coração desses. Então a palavra de Deus não diz que o cristão está isento de problemas ou dificuldades, mas que o cristão, por causa da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, vive alegria e paz. Então, qual é a sua decisão? Eu trouxe aqui essa escada, e vamos ver se vai dar certo aquilo que eu pensei de fazer, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e não dá certo. E eu fiquei pensando que essa escada com os seus degraus representam aqui a vida cristã, a vida de qualquer um de nós. Olhando para os textos bíblicos que nós vimos aqui, esses desafios, principalmente aqueles que estão em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14.
Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos nesse primeiro degrau aqui, nesse primeiro passo. E a palavra de Deus diz que quando eu aceito Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele me salva. Vamos pensar no que Jesus disse para aquele ladrão na cruz, que estava crucificado junto com Ele. O ladrão disse assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. E o que foi que Jesus respondeu para esse ladrão? O que foi que ele disse? O que você também gostaria de ouvir para você, não é verdade? Sim ou não? Você gostaria de ouvir isso que ele disse para o ladrão? Pois é. E o ladrão fez coisas que talvez eu e você não tenhamos feito. Já pensou a gente não ouvir isso? A questão ali é que o ladrão ficou aqui. Porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele aceitou Cristo e já foi para a glória eterna. Ele não teve que trabalhar o caráter, ele não teve que trabalhar confissão, perdão, ele não teve que desenvolver a salvação, ele não teve que buscar a santificação, certo? Como eu e você, estamos tendo que lidar com isso. Nós temos que lidar com a nossa humanidade. Então, primeiro, o texto traz para nós alguns desafios. Ele diz que nós temos que lutar. Então, aquele que está em Cristo Jesus, para viver essa salvação, ele luta, ele combate, ele guerreia, porque muitas vezes em você está coisas das quais você não quer, mas você agora não vive mais para essas coisas. Então você diz: miserável pessoa que sou, porque o desejo da carne que eu não quero, esse eu faço, mas o desejo da alma e do espírito que eu quero fazer, esse eu tenho dificuldade de fazer. Por exemplo, ler a Bíblia, orar, tempo devocional, fazer a semana de oração e jejum. Que luta, irmãos, que luta! Mas se nós precisarmos ficar 12 horas para fazer um exame médico, você fica, sim ou não? Sim ou não? Mas por que você não fica para fazer oração e jejum? Por quê? Porque é uma luta travada na sua alma, na sua carne, e você fica ali naquele desafio para ler a Bíblia e não dormir. A outra parte dessa luta é fugir. Fugir. Por que que a gente volta? Por que que a gente quer estar ali? Por que que nós somos atraídos de novo para viver aquilo que fazíamos antes de Cristo? O Senhor nos desafia: fuja. Encare essa luta. E se você não der o primeiro passo, não tem como você chegar aqui. É impossível eu chegar aqui sem passar degrau por degrau. No entanto, viu como eu disse que às vezes não dá certo? Ele fala para mim e para você: desenvolva. Não fique só em fugir e lutar, que é um esforço seu. Desenvolva a sua salvação. Mas como é que eu posso desenvolver a minha salvação? Leia a Bíblia, ore, compartilhe com aqueles que são irmãos na fé e diga das suas dificuldades, do quão difícil é para você. Quando o Senhor Deus está dizendo fuja de tudo isso, Ele está dizendo para nós buscarmos algumas características da vida cristã. Por exemplo, Ele está dizendo para buscarmos justiça. E a justiça não é com as minhas próprias mãos. A justiça é aquela que vem de Deus. A justiça de Deus é aquela que diz: espera, descanse no Senhor, espera nele e confie que Ele tudo fará. Tem algo que você precisa que Deus faça? Então espera. Espera. Espere. Porque no tempo que Deus entende ser o melhor para você, Ele dará a resposta. Ele fala também da piedade. Eu trago piedade como reverência. Irmãos, quantas vezes a gente está lendo a Bíblia, chega um falando,
Estou dizendo em casa, ou em qualquer outro lugar, ou às vezes aqui na igreja. A gente está aqui no tempo de oração, na quarta-feira. Tem gente conversando, tem gente falando alto. Se às vezes está chegando no tempo final, fica ali em silêncio. Reverência. E a gente aqui tem um espaço gostoso, né? Esse espaço gostoso, dia 20, vai se transformar em outra coisa, mas eu vou falar no final. E aqui tudo facilita. Pode deixar. Mas tudo facilita. E às vezes a gente, do mesmo jeito que está vindo lá fora, a gente já entra aqui. Reverência. E quando a gente não reconhece algumas características dessa experiência que está aqui em Timóteo, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 14, a gente entende que, diante de Deus, de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, me faz lembrar a experiência da rainha Esther diante do rei. E ela, quando é confrontada com o seu tio, ela diz, olha, eu não posso entrar na presença dele sem ele me convidar. E se eu chegar abruptamente e ele não estender o cetro para mim, eu posso morrer. E o que ela faz? Ela vai orar. Reverência significa dizer que eu reconheço esse processo de Deus na minha vida. E eu busco, reverentemente, reconhecendo que Deus é Senhor. E que eu sou aprendiz dele nesse processo. E então, reverentemente, diante dele, eu busco, eu faço. Não com as interrupções que me desconectam dele, mas com toda essa reverência a qual ele merece. E ele ainda acrescenta, ele diz, busque a fé, busque o amor, busque a paciência, a mansidão, agora sim, vou aqui, obrigada. Humildade. Veja, a gente está dando os passos aqui, ó. E cada um desses passos me leva a novos desafios. Quem aqui já jogou videogame? Levanta a mão. Muito bem. Eu não vou nem dizer qual era o que eu joguei, né? Enfim, eu não quero que os jovens aqui, o PGJ ria de mim. Mas, enfim, tinha etapas a vencer. E cada etapa abria um novo episódio. Até que eu cansava. Fica quieto, irmão, né? É porque ele jogava esse jogo. Eu nem conheço esse jogo. Até que eu cansei. Eu disse, puxa, nunca chega ao fim desse negócio. Mas esse processo de desenvolver a salvação é degrau por degrau. É etapa por etapa. Por quê? Porque eu preciso o quê? Eu preciso tomar posse dessa vida eterna. E para tomar posse dessa vida eterna, eu tenho que subir os degraus. E tenho que subir degraus. E se eu não subir, fica em oração, fica em oração. Se eu não subir, eu não alcanço o seguinte. E o seguinte. E o seguinte. Irmãos, como é que nós fazemos isso? De subir degrau em degrau. Por exemplo, você está aqui hoje, ou aqueles que vieram na escola bíblica, você está subindo um degrau. Eu tenho certeza que você está hoje aprendendo algo que vai mexer com você, com a sua estrutura de fé, o seu jeito de crer, o seu jeito de pensar. Semana passada eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa falava a respeito da vida cristã, e essa pessoa dizia, a igreja assim, a igreja assado, né? E eu disse, mas a vida cristã não é igreja. A vida cristã é Jesus. A vida cristã é relacionamento com Deus. A vida cristã é desenvolver intimidade e proximidade com Deus. E quanto mais eu estou próxima de Deus, aí sim Ele me conecta às pessoas que comungam dessa mesma fé, dessa mesma ordem, desse Senhor. Porque eu vou precisar estar com outros que têm esse processo de subir degrau em degrau na fé. Tem alguns que preferem ficar só aqui embaixo.
vão estar sempre raquíticos, fraquinhos, precisando de umas vitaminas. Aquele que diz, ore por mim, ore por mim, ore por mim, porque está sempre fraquinho na fé. Mas já tem aqueles que estão mais animados, que aceitam o desafio. Então, tem aqueles que você ainda diz assim, puxa, mas esse irmão, essa irmã, mas ainda não sabe tudo, mas aceita o desafio. E esses começam a... O que o texto diz? Guarda o mandamento. E você olha para essa pessoa e diz, puxa, esse irmão é forte. Você olha para esse irmão e vai conversar com esse irmão, com essa irmã, e essa irmã diz assim, eu dependo do Senhor, eu não sou forte. Por quê? Guarda os mandamentos. Queridos, nós só chegamos no último degrau, se nós vencermos degrau a degrau. Se nós diariamente fizermos o quê? Combatermos o bom combate. Esse é o desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós não vamos a lugar nenhum se eu e você não assumirmos o desafio. E tem uma coisa, presta muita atenção, guarde aqui isso no seu coração. Olha para mim aqui agora. Sua esposa, seu esposo, seus filhos e seus pais não podem subir os degraus que só você deve subir. Entendeu isso? Vou repetir. Os degraus são teus. Não espere que teus pais, teu cônjuge, teus filhos subam por você. Esse degrau aqui é teu. Se você não aceitar esse desafio de vencer cada dia e subir um degrauzinho a mais, não adianta. Pode ser que teu cônjuge esteja mais na frente, teus filhos estejam mais na frente, mas não importa. Sabe uma coisa que o Senhor nos ensina? É que todos aqueles que estão nesse desafio, não importa em qual degrau você está, até que Ele volte, todos esses estarão com Ele. Vou repetir. O texto diz, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isto é, se cada um de nós buscarmos desenvolver a salvação, como a palavra de Deus nos ensina, não importa se você está no primeiro degrau, no terceiro, no quarto, no 20º, no 5º, no 100º degrau, não importa. Todos aqueles que estão combatendo o bom combate, todos aqueles que tomaram posse da salvação, todos aqueles que estão vivendo essa nova vida em Cristo Jesus, todos aqueles que estão vivendo essa transformação, subirão, estarão com Ele. Mas aqueles que estão fora, não. Só irão com Ele aqueles que estiverem no desafio. Aqueles que estiverem vencendo etapa por etapa. Quem está aqui fora, está fora. Aqueles que estão aqui, aceitaram o desafio de combater o bom combate. Tomaram posse da vida eterna. Guardaram os mandamentos. E estão aprendendo dia a dia a vencer essas etapas, esses processos. Qual é a sua decisão? O que você decide? Você acha que isso aqui é complicado demais? Não, isso é muito para mim, esse negócio de ficar degrau por degrau. Eu vou ficar aqui, vou ficar orando, porque quem sabe Jesus me dá uma oportunidade de, na última hora, eu salvar a minha alma. Pode ser. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não espere a última hora. Porque a última hora não existe. E ela pode não vir para você. E Jesus vier. Se você não estiver preparado, você não vai. Agora, se você está avaliando e dizendo, não, eu estou aqui no 2º degrau, eu estou aqui no 3º degrau, está tudo bem, estamos juntos. Estamos juntos nesse desafio. E o Senhor vai nos ajudar a vencer, etapa por etapa, e desenvolver cada uma dessas etapas na nossa vida. Porque até que Ele volte, é assim que Ele quer que a gente viva. Amém? Vencendo, rompendo em fé, aguardando Jesus voltar, para estar com Ele eternamente na glória. Mais uma vez, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como é que você está com Jesus. Eu não sei qual é o seu nível de envolvimento ou desenvolvimento com Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você hoje pode dizer,
Eu quero a salvação da minha alma. Eu quero viver essa nova vida. Eu quero viver uma vida transformada. Eu quero que Jesus tome posse da minha vida. Eu quero que Jesus venha na minha vida, salve minha alma. Eu quero que Ele me ajude a vencer cada dia. Eu quero tomar posse da vida eterna. Eu quero guardar os mandamentos do Senhor no meu coração, para não pecar contra Ele. Eu quero combater o bom combate. De repente você está vivendo uma luta, você está vivendo dificuldades, e precisa do Senhor para permanecer na fé, na paciência, na mansidão. Terminamos a semana de oração e jejum. Mas, de repente, para você, a semana ainda na independência e na busca do Senhor, de proximidade, ainda continua. De total dependência do Senhor e proximidade com Ele, ainda continua. Alguém aqui entre nós que quer depositar diante do Senhor a sua vida e dizer: Senhor, me ajude a vencer. Eu não estou conseguindo desenvolver a salvação, não estou conseguindo dar passos de fé. Se há, eu quero chamar você aqui para vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos, colocar sua vida diante do Senhor. Pode ser que haja alguém aqui entre nós essa noite que também diz: eu quero Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Eu quero iniciar essa jornada. Eu quero iniciar um relacionamento discipulador. Eu quero aprender de Jesus. Se há alguém aqui essa noite que aceita esse desafio, então vem aqui à frente também, e nós vamos orar pela sua vida. Há alguém? Enquanto nós cantamos, se você se sente tocado ou tocada pelo Senhor a aceitar esse desafio, então enquanto cantamos, venha aqui à frente, para que juntos possamos orar e clamar a Deus pela sua vida, colocar sua vida diante do Senhor. Vamos cantar, vamos celebrar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de... Vamos ficar em pé no lugar onde estamos? Montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, queremos viver uma vida rompendo em fé. Queremos, ó Deus, vencer cada uma etapa para alcançarmos, ó Deus, os desafios que nós temos ao vencer essas etapas. Queremos, ó Deus, depender do Senhor e tomar posse da salvação. Queremos, ó Deus, que o nosso rosto resplandeça a luz de Cristo Jesus, a paz e a alegria do Senhor. Queremos, ó Deus, combater o bom combate, na certeza de que estamos te honrando, te agradando, que estamos, ó Deus, buscando a justiça, vivendo, ó Deus, em piedade, em fé, com humildade, desenvolvendo a salvação do Senhor em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, traz luz àquilo que está oculto
e nos revele aquilo que precisa ser mudado, transformado e corrigido. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém.